Boa noite, meu nome é Alexandre. Boa noite, meu nome é João José e esse é o vídeo gravado para conclusão da matéria, Projeto Nível 2 em Controle e Processamento de Sinais 2. Certo. A gente vai passar para os slides aqui, a gente só estava se apresentando com o rosto. O título do trabalho é Extração Automática de linhas da costa da região da Lagoa da Conceição e a nossa inspiração para esse trabalho foi um vídeo que a gente viu no, que o Marquito, vereador, que agora foi eleito deputado estadual, colocou nas suas redes sociais, é, informando sobre um estudo do Laboratório de Clima e Meteorologia da UFSC, que fez um estudo sobre a área costeira da Lagoa da Conceição. E esse estudo ele indica que nos próximos 50 anos o nível do mar da Lagoa da Conceição vai aumentar muito. Por isso é bom que a população e também os governantes se atentem a políticas públicas para a gente conseguir contornar esse problema para o bem da população e também do meio ambiente da Lagoa da Conceição. Pode passar. Certo. Então, para a gente conseguir as imagens de satélite, a gente utilizou o site do INPE. Daí no site do INPE a gente selecionou 3 satélites, o Landsat 5, 7, Cerberus 4A. E, bem, aqui nós temos uma imagem do navegador do INPE para o Landsat 5. A gente pegou a cena 220/79, que é esse quadradinho aqui, onde tem a ilha de Florianópolis, dá para observar. O trabalho foi realizado com as imagens do Landsat. Porém, a gente fez alguns testes com o Cerberus, que ele é mais novo, as imagens só são a partir de 2020. E esse é o satélite ponta de linha hoje do Brasil para observar com mais precisão. Além disso, a gente setou 20% de nuvens dentro desses quadrados aqui, que é a cena que se chama. Foi daí que a gente adquiriu as nossas imagens. Além disso, cada um daqueles quadrados tem 7 bandas, no caso do Landsat 5 e do Landsat 7. As bandas que nós temos interesse são aquelas que a gente vai poder utilizar para identificar a água. No caso, a banda 2, que é a verde, e a banda 5, que é a infravermelho médio. Existe um indexador chamado MNDWI, que está aqui a fórmula algébrica de como a gente consegue fazer. A gente pega a banda em verde, diminuída a banda em infravermelho, divide pela soma das duas. Esse resultado vai nos dar um número entre -1 e 1, sendo que de 0 a 1 indica água, muito provavelmente água, e de 0 a -1, terra. Então ele vai nos ajudar mais para frente na identificação do que é a lagoa ou não. Como eu já comentei, a gente usou várias imagens de vários anos, só que a gente setou em 6 casos, 86, 91, 94, 99, 2005 e 2010, porque eles estão mais ou menos numa faixa de a cada 5 anos, e essas informações de trash e cor a gente vai acabar mencionando mais para frente, mas esses são os 6 casos que a gente pegou. Pode. Que como. Bem, como eu comentei com vocês, a gente precisa fazer o MNDWI. Para isso, a gente usou uma biblioteca chamada GDAL, que é para geoprocessamento. Ela está aqui embaixo. Basicamente, a gente pegou então a banda verde, a banda SWIR, que é infravermelho médio, fez a conta, que aparece nessa linha aqui, e além disso, a gente setou uma coordenada, que tem como código a 31982, que é o Sirgas 2000 na zona 22 Sul. O 22 é o nosso meridiano e o sul porque a gente está no sul, né? É importante que todas as imagens estejam nas mesmas coordenadas para a gente conseguir depois sobrepor elas, né? Nesse caso é uma imagem de 2010, é a imagem do satélite de 2010. Aqui a gente já pode observar que, por exemplo, a Lagoa da Conceição e o mar eles estão bem mais claros do que a Terra. Então o MNDWI está apresentando resultados bons aqui. Vou passar para o próximo. Isso a gente fez para todas aqueles 6 aquisições que eu já mencionei.
Bom, aí a partir disso a gente se preocupou em fazer o recorte da lagoa, só que de todas as imagens que a gente adquiriu, a gente tinha que padronizar, né, elas no mesmo shapefile, para a gente conseguir sobrepor as imagens e poder ter a visualização, né? Aqui está a parte do código, aqui está o código inteiro, na verdade. A gente usou praticamente, na maior parte do código, a biblioteca GDAL, e esse código ele lê a imagem, né, com extensão .tif. Ela pega um arquivo que tem extensão .shp, que a gente fez no software QGIS. A gente preparou esse arquivo, que é um corte, que a gente definiu manualmente, né, qual seria a melhor visualização para a gente ter da lagoa. A gente decidiu pegar um pouco do mar também, para a gente ter uma noção do nível do mar, se a lua estava afetando muito os nossos resultados. E depois que a gente padronizou isso tudo nesse corte que a gente fez no software QGIS, a gente fez o recorte da imagem, né? Show. Posso passar, João? Pode passar. Certo. Como o João comentou, esse é o recorte que a gente fez. Ele tá. Vocês percebem que agora aqui só tá o espaço da lagoa. E logo em seguida a gente vai fazer uma binarização para destacar ainda mais, né, a terra da água. Para isso a gente usou a função threshold do OpenCV. E, bem, para falar um pouco sobre binarização, a gente separou aqui um caso que é da imagem de 1994, que o Morro dos Macacos, que é esse triângulo aqui, ó, que pode ser observado nessa imagem aqui, que é claramente um morro. Essa quina aqui é um morro, se a gente for olhar nos maps, é um morro. Quando a gente observa no MNDWI, que é essa primeira imagem aqui, vocês percebem que está branco aqui nesse canto, ó. E isso indicaria água, mas a gente sabe que na vida real não tem água ali. Então, a gente manualmente alterou o threshold para ver se a gente conseguia melhorar e ficar realmente um triângulo aqui, né? A gente já percebe uma melhoria aqui, ó, usando o threshold 0.2, depois o 0.3 melhora ainda mais, e o 0.4 melhora, só que ele acaba piorando a imagem como um todo, né? Como dá para perceber nessa quarta imagem. Então, para fins de projeto, a gente tinha iniciado com o 0.3, só que mais à frente eu vou explicar por que a gente não conseguiu usar ele. E no final a gente acabou usando com o threshold 0.2. No caso, o threshold é essa fórmula aqui, né? Então, basicamente, o que eu estou dizendo para ele é, entre 0,2 e 1, considerar água. E entre 0,2 e menos 1, considerar terra. Em outros termos, no caso, né? E, bem, eu já vou voltar melhor nesse caso dessa ponta aqui, que é o Morro dos Macacos, o nome dessa região. Além disso, a gente percebe muitos ruídos aqui, como que podem ser lagoas ou piscinas, que são esses pontos aqui também em branco, mas a gente sabe que não é lagoa. E para resolver esse problema, a gente utilizou a biblioteca... Desculpa, a função Flood Fill da biblioteca OpenCV. Aqui também a gente tem o exemplo de 1994 e a gente percebe o quanto a imagem melhorou. Aqui é só o threshold, a mesma imagem que eu tinha mostrado no último slide, a primeira, e a segunda usando o Flood Fill. Como que ele funciona? A gente setou 3 pontos de coordenada, que é basicamente por onde ele vai começar a encher, e a gente escolheu não qualquer ponto, mas um ponto no meio, com essa lagoa grande, um ponto embaixo, que é essa lagoa pequena, porque não dava para usar só um ponto no meio da lagoa, porque existe a ponte da lagoa, que é esse pinguinho aqui, ó, que divide a imagem. Então, a gente tinha que posicionar 2 pontos. Além disso, a gente também posicionou um ponto no mar, que é essa parte branca aqui, que fica bem claro o contorno. Essa foi a fórmula do Flood Fill. Além disso, a gente mudou a imagem, que antes estava de 0 a 1, agora para 0,255. E a gente usou a flag 4, que é uma característica do Flood Fill, né, que fazia sentido para o nosso projeto.
Bem, esse é o traço do flood fill. Agora que a gente tem a imagem então bem melhor, né, que é essa primeira imagem, a gente usou a função Kenny do OpenCV para obter só a curva, que era o nosso interesse desde o início, né? Daí aqui eu trouxe, utilizando uma com o threshold 0.2, que é essa segunda imagem, e outra usando o threshold 0.3. Lembra que eu comentei com vocês que a 0.3 apresentava melhor o Morro dos Macacos, mas ela, quando a gente usava o Kenny, ela acaba produzindo esses ruídos, que são esses pontos aqui. A gente preferiu, então, no final, utilizar a imagem com threshold 0.2, mesmo que o Morro dos Cavalos fique disforme, ela fica muito mais clara de se observar, né? Então, esse aqui é o primeiro resultado. A gente fez isso para todas as imagens de satélite, né? Bom, e aí a gente decidiu colorir as imagens para poder sobrescrever elas, para a gente poder ter uma melhor visualização comparando ano a ano, né? Então aqui está o código da imagem, o código que a gente usou para colorir as imagens. Eu defini uma função chamada cor e nela ela lê a imagem, né? Ela passa de cinza para RGB e também ela cria uma máscara com um range de branco, né? No nosso caso, como eu percebi que todas as imagens eram realmente um puro branco, né? A gente colocou tanto a parte lower do branco e upper do branco como 255 usando o padrão RGB, né? E depois que a gente conseguiu identificar esse range de branco, a gente só setou a cor que a gente queria usando o padrão RGB. E a gente salvou essa imagem. Pode passar. Aí, aqui a gente o código em Python usando basicamente o OpenCV também para colocar o fundo transparente na imagem e para a gente conseguir sobrescrever elas, né? Então, eu usei também a threshold, que o Alexandre já explicou, e a gente conseguiu identificar o contorno, né, da linha e tirar a parte preta, né? Posso ir pro próximo? Uhum. E aqui é o exemplo do código que a gente usou para mesclar as imagens. Aqui é um exemplo que a gente mesclou todas as imagens que a gente tinha, mas não dá para ter uma visualização muito clara dos resultados. A imagem ficou bastante poluída, então a gente decidiu comparar as imagens de 2 a 2, né? Um ano e outro ano. Que a gente escolheu alguns anos e foi comparar as imagens. Antes da gente passar para os próximos slides, é só interessante observar que a região do Morro dos Macacos, ela aparece um ruído aqui, então que é aquilo que a gente já estava mencionando. E a outra região que parece haver bastante modificação de terreno é entre essa ponta aqui e essa ponta aqui. A gente observa bastante mudança. Já outras partes, como por exemplo a a Avenida das Rendeiras, que é esse retão aqui, e outra rodovia que vai para o sul da ilha, que passa por aqui, a gente não percebe grandes modificações, e muito disso porque aqui tem uma rua, então acaba impedindo que a água passe por ali, né? Mas a gente vai mencionar melhor esses pontos mais para frente. Posso passar, João? Uhum, pode passar. Aqui é um exemplo que a gente, no início do trabalho, a gente estava adequando ainda melhor a função flood fill, e a gente fez esse exemplo usando as imagens do satélite Cerberus, comparando o ano de 2020 com 2022. 2020 aparece em branco e 2022 em vermelho. Aí dá para ver bastante ruído, né? A gente não sabe se poças d'água, piscina ou qualquer outro tipo de ruído, sem usar a função flood fill, né? Pode passar. Bem, quer começar falando, João? Não, aqui a gente só tem, eu coloquei os 3
comparamos o ano de 1986 com 91, né? 91 com 2010 e 86 com 2010. Como o Alexandre já comentou, a gente pode ver a maior diferença ali na Barra da Lagoa, ali, né? Onde tem aqueles bancos de areia ali, né? Uhum. E além disso, a gente também observa esses pontos flutuando aqui, que são nuvens. A gente olhou nas imagens e são nuvens na imagem de 1991. Outra coisa interessante de comentar é esse trajeto de pontilhado aqui, que em 2010 aparece, mas nas imagens de 86 e 91 não aparecem, que é nada mais nada menos que o córrego, não, desculpa. O rio da Barra da Lagoa. O rio da Barra da Lagoa, que ele também não aparece muito bem na nossa imagem, né? Mais uma vez, a gente também não parece haver uma mudança muito significativa nas costas da lagoa, só entre esses dois pontos. E aqui, no caso, o Morro dos Macacos ficou bem claro de observar que ele tá certo, né? Tá um triângulozinho bem fechadinho. Acho que posso pro próximo, né, João? Aí aqui a gente consegue ver mais comparações de 94 e 99, né? A gente consegue ver ali que tá bastante o ruído do Morro dos Macacos, né? Uhum. E 2005 e 2010 também. A gente consegue ver uma diferença também ali onde é a Barra da Lagoa, né? Certo. Entre esses dois pontos aqui, no caso, né? Isso. E, bem, esse é o nosso último slide. Peraí, é o nosso último slide. Só para fazer uma conclusão, a gente achou, foi muito interessante participar desse projeto, ainda mais pela aplicação dele. No entanto, a gente acabou ficando um pouco assim decepcionado de não conseguir identificar com mais clareza mudanças além dessas, né? A gente sabe regiões onde se altera bastante a costa, só que a gente não conseguiu criar uma métrica para dizer o quanto isso mudou. Isso também não era o que a gente estava se propondo no trabalho, né? Não foi o que a gente se propôs, mas, bem, acho que são esses pontos. João, tem mais alguma coisa? Não, acho que foi isso. Eu achei bem interessante fazer o trabalho, aprendi bastante também. E eu acho importante, além da gente mexer na biblioteca OpenCV, com programação em Python, processamento de imagens, ressaltar a aplicação, né? Que eu achei bem interessante. Todas essas imagens estão no site do INPE, então acesso para todo mundo que quiser estudar mais sobre qualquer outra ideia que tiver, né? Que se a pessoa está com um problema na cidade ou na região e ela quiser investigar, tendo essas ferramentas em mãos é um ótimo caminho, assim. Então eu achei uma aplicação bem interessante, também para estudos mais avançados, né? Como o Alexandre já comentou, que fica para esse trabalho colocar mais métricas, assim, né? De área ou de realmente distância entre as linhas, para ver efetivamente com mais exatidão o que mudou ao longo dos anos, né? Para a gente também poder fazer uma projeção para o futuro. Então é isso. Obrigado a todos. Só comentando um último ponto que a gente estava imaginando no trabalho, é que a gente ia detectar esses bancos de areia aqui, ó. Que na imagem, no satélite, no Maps, a gente percebe, só que como a nossa só que esses bancos de areia, eles estão embaixo da água, eles aparecem no satélite, só que eles estão embaixo da água. Então, no caso, o nosso programa não detectou eles, mas ele detectou essas pequenas ilhas que a gente observa aqui e aqui nesse canto, que é o ponto... aqui fica mais evidente o quanto essa região parece mudar, né? Com a imagem colorida, né? E... Bem, isso daqui também seria um outro ponto de talvez melhoria, talvez mudar o threshold para ver se consegue detectar essa mancha. No final a gente não detectou, mas tá tudo bem. A gente também não se propôs seria um a mais, né, no projeto. Mas acredito que seja isso. Muito obrigado aí por quem assistiu e boa noite. João, quer... Boa noite. Boa noite.